Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer. Eu tô curioso já a começar, já quero saber aqui essa história dessa... Você não consigo nem se concentrar nas próximas coisas pensando... Quero saber isso aí. Então, tem isso aí. Tem uma história por trás disso. Eu tava me preparando para vir e... Bom, você sabe que eu moro em San Diego, né? Mas meus pais moram aqui. Eu tenho ainda o meu acervo lá, né? Tem várias coisas das antigas lá. Lá onde? Lá na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais. Tá. Então eu tenho... Né, quando eu viajo é só uma linha de mão, porque eu tenho algumas coisas aqui. Né, tem então, uma base aqui. Tem uma basezinha aqui, né? E aí eu tava saindo, eu tava arrumando umas coisas, eu falei, putz, eu vou lá falar com o Vitor, eu bati o olho numa pasta que eu tenho, que eu trabalhei na Triathlete Magazine. Que legal, né? Cara. Eu já fazia triatlon, aí quando eu fui morar em San Diego a primeira vez... Com quantos anos? Eu tava com 22, cara, recém-formado. Eu saí da faculdade, me formei. Que sonho. Peguei o diploma e a passagem e fui morar em San Diego. Eu queria aprender inglês, falar inglês, né? Entendi. Com os locais e tal. A ideia de morar fora foi essa. E aí eu escolhi San Diego porque é o berço, né? Onde nasceu o triatlon e eu já tinha ouvido falar e tinha ido visitar. Você já fazia triatlon no Brasil? Eu já fazia triatlon no Brasil. Eu parei de jogar tênis e fiquei órfão de esporte, comecei a correr um pouco, fazia night bikers, sabe? Comecei a pedalar, comecei a correr mais, aí você vai se sentindo bem, você vai querendo desafios. Quer mais? Aí eu falei, cara, tá faltando nadar só, comecei a nadar também, aí não tem jeito. E você chegou a fazer prova no Brasil antes de ir para San Diego? Cheguei. Fiz os Troféu Brasil, fiz Olímpico, mas assim, Ironman era um negócio... Mudou muito também, né? Era muito mais tipo a turma da ultramaratona, né? Era uma coisa um pouco mais reclusa para poucas pessoas. Assim, acho que eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de Ironman na TV, tinha um programa que chamava Stadium. Cara, a gente tem um gap de gerações aqui gigante, né, cara? Tudo bem. Se bem que eu olho pra você, eu acho que eu tenho a sua idade, né? Mas... Tá ótimo. Assim que é bom. Então... Ou não, né? Às vezes meus caras estão caindo muito rápido. Mas o Stadium era um programa de esporte que, assim, né, sempre foi futebol, e eu acho que passava de sábado, de manhã, eu acordava até mais cedo para assistir, que eram vários esportes. Né? Eu sempre gostei de esporte, mas eu não sou muito fã de futebol. E o Stadium tinha de tudo. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de Ironman, né? Pô, eu falei, legal, cara, que loucura esse negócio. Não é, imagina, isso é coisa pra louco, né, cara? E... Na época, tinha meia dúzia de Ironman pelo mundo, né? Nova Zelândia, tinha um no Japão, tinha um Ironman do Havaí e tal. No Brasil não tinha ainda? Não. No Brasil tinha o meio Ironman. Pode falar, Finha, não tem problema. Esse aqui? Ele tá pegando do lado. Aqui tá assim. Beleza. Pra lá? Desculpa, hein? Pra eu falar de frente, aqui. Perdão. E aí? No Brasil era um meio Ironman, né? Eu não peguei essa fase porque não era a minha fase ainda de fazer prova longa, né? Tá. Mas o Brasil isso aqui nasceu... era mais ou menos, então situa a gente. É 2000? Cara, isso é 90... Eu fui pra San Diego em 96. Tá. Então eu já comecei final no da triatlo em 90. Comecei no triatlo em 92, 93. Foi meu primeiro Troféu Brasil. Então de mountain bike ainda. Caraca! Sofreu, então? Mountain bike e pneu slick, né? Entendi. Foi assim que eu comecei. Que da hora. Não tinha bike de Mudou triatlo. Muito as coisas. Assim, nem existia... Hoje em dia o moleque vai começar, ele já começa numa bike de TT. Não, e nem existia TT, né? As bikes eram road bikes ou mountain bike. A gente colocava os canotes pra frente pra ficar numa posição mais agressiva. Mudou demais, cara. Assim, o esporte que você vê hoje é outro esporte, completamente diferente. E aí eu fui pra San Diego... né, com mal intencionado já, né? Porque, seus pais sabiam que você estava mal intencionado? E aí eu fui morar com um brasileiro, meu inglês foi ótimo. Né? Nos primeiros meses lá, aprendi pra caramba. Não falava nada de inglês, né? Mas depois eu engatei lá e aí entra na minha história profissional. E você foi pra lá já com o emprego da Triathlete? Não. Não. Eu fui pra ficar 3 meses. Eu fiquei 4 anos. Foi pra ficar. Fui emendando. Porque assim, eu fiz o curso de inglês. Tá. Aí eu fiz mais uma extensão no inglês, né? Fiquei 6 meses fazendo inglês. E aí eu emendei numa pós.
tipo um extension em marketing na Universidade da Califórnia de San Diego, que era 1 ano. Né? Então já ficou 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, no final do curso, era um estágio. E aí apareceu o estágio na Triathlete. Que eu conheci o dono da revista nadando na universidade. Uhum. E eu falei, porra, tô em San Diego fazendo triatlon, vamos fazer estágio na revista, né? Perfeito. Né? E aí, como é que era? O estágio, assim, não me agregou. Mas era legal? Como é que era? Legal. Era em La Jolla, Downtown La Jolla. Não sei se você conhece lá. O lugar é lindo, assim, parece coisa de cinema. Que animal. E assim, do topo do escritório, um escritório de vidro legal. Você viu o mar. Que legal. Assim, uma coisa maravilhosa. Mas aí a cultura da empresa era, você vai ter que fazer, todo mundo faz triatlon? Ou Não. Ou era mais editorialzão mesmo? Tinha de tudo. Tinha os caras mais ligados, né? Um cara que tava lá, que até hoje, ele acabou virando referência, que eu vi que ele escreveu vários livros, é o Matt Fitzgerald. Sei. Esse cara era das antigas lá, cara. Ele era editor lá, era um dos jornalistas da revista. Que legal. E um cara que, sim, sempre teve envolvido com esporte. Tá? O cara que era o CEO da empresa era o John Duke, era o cara que era da Reebok, um cara de mercado, entendeu? Mas a Triathlete era a Triathlete americana, né? Era uma empresa irmã do grupo Triathlete que era europeu. Não sabia que era europeu. Então, e aí o estágio rolando lá, né? Não foi um grande estágio, né? Porque eles nem tinham, acho, programa de estágio, mas o cara falou, vai lá, né? E aí eu comecei a trabalhar lá. Mas depois eu volto na história do estágio, como o estágio virou a primeira startup. Aí eu tava lá em casa, eu falei, eu abri a pasta e lá na Triathlete, cara, o Triathlete era o templo, né, da informação do triatlo, né? De todas as fotos e momentos e acontecimentos. Exatamente. Na minha geração, cara, a referência, né, não tinha internet. A referência era a revista. E aqui no Brasil você conseguia comprar ela na La Selva, no aeroporto. A revista custava uma fortuna, mas você pegava a revista, nossa. Tinha tudo, Era um sonho, né, ter a revista na mão. Eu lembro, quando eu era moleque, você só podia comprar a revista na hora de viajar, porque era um negócio que era tipo um livro, assim. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí, quando eu saí da revista, eu acabei levando umas coisas que estavam lá comigo, que acabei, nem sei como veio parar comigo, mas tinha um bolo de fotos das antigas. Se os caras souberem, eles vão te cobrar as fotos. Pois se o cara ver esse negócio aqui, o FBI vai bater lá em casa. Mas aí eu falei, cara, eu vou levar isso pro Vitor, cara, que isso aqui é uma relíquia, que é um presente que eu vou te dar. Essa aqui, cara, é a chegada, olha o nível, chegada do Ironman em 83. Dá uma olhada Olha como é que era. Caraca. Dá uma olhada aqui. Pega aí, filha. Eu tiro uma foto com ele. Tá animal, velho. Ali Drive. Olha só como é que era o... Cara, mas assim, sério que você vai me dar isso aqui? Eu vou te dar isso aqui. É o que eu ia te sugerir mesmo. Se enquadrar. Isso aqui tá animal. Isso aqui é uma obra, uma peça de museu. Que sensacional. Aí tem essa aqui do cara pegando a garrafinha. Olha o naipe da bike e do outfit do cara, meu. É um cara de oncinha aqui, velho. Pochete, com pochete, cara. Pochete. Os amigos do Vini. Que da hora. E um capacetinho que não protege nada se ele cair aqui. Então, se não me engano, eu não sei... Que sensacional. 83 foi a terceira edição em Kona, né? Começou em 78, até 80 foi em Oahu, né? Na ilha. Kona foi 80. E aí Kona começou em 80. Então essa terceira, eu não sei se nessa edição eles ainda tinham um negócio de você poder ter o carro de apoio. Eu acho que não, porque se tinha side station aí, provavelmente não. Né? Mas aí tem essa última foto aqui, essa Silvane... Pontos, elas eram gêmeas, elas que dominaram o triatlon naquela época, né? Aqui mostra a chegada dela, e aqui na foto tem uma legenda aqui que ela fez num record time of 10 horas e 25. Caraca! E aí a irmã dela
chegou 2 minutos depois e ficou em segundo. Então as duas eram dominantes no... Caraca, que legal. E a chegada dela aí, ó. Sensacional, que legal. Of Montreal, Canada. Second crown. Então ela ganhou 2 vezes. The record time. E a irmã dela chama Patrícia. Então tem um pedacinho aí da história do esporte aí que você... Então me fala aqui, você apaixonado também que é pelo esporte, quando que você pisar lá na ilha e correr? Primeira vez. Que eu sei que você já foi. Eu fiz o primeiro em 99. Então foi super cedo 99. também. Você tinha... Eu tava morando lá ainda, você tinha o quê? Já 30? Não. Eu tinha... 99 eu tinha... 25. Você era novo. 25, ainda. 26, Aí você foi com 22, fala. Mas aí quando eu pisei, quando eu comecei a morar em San Diego, né? Não, e o curioso é o seguinte, né? Voltando à história da Triathlete, né? Quando eu comecei a fazer os treinos lá com os caras, né? Tinha uma agenda, né? Terça-feira era o Tuesday Run, que era a corrida no lugar que chama Rancho Santa Fé. E é uma corrida no campo de golfe, com subida, descida. Animal. É meio off-road, assim, né? Dava 12 milhas, 13 milhas, por aí. Porra, era uma corridinha longa. Uma meia maratona. E paulada, assim. Você saía já 4-1 pra aquecer, né? E aí na quarta-feira tinha o Wednesday Ride, que era um pelotão que saía da costa e até o final, até San Clemente. Porque assim, o San Diego County vai até Oceanside. Sim. De Oceanside pra frente tem uma base militar gigante que chama Camp Pendleton. Até acho que no Top Gun aparece. Sim. E depois, quando acaba a base, mas a base é enorme. Você anda tipo 10 milhas, 15 milhas. Não acaba. E aí depois tem San Clemente. Né? E aí o que acontecia? Esse pedal saía ali de Del Mar, Solana, que é uma das praias na costa, ia pela costa. Entrava na base, você podia entrar na base naquela época, foi antes de 11 de setembro, Sim. né? Então você meio que... Animal. Às vezes eles paravam a gente, o pelotão inteiro, mas às vezes eles deixavam passar direto, senão você literalmente entrava na base, que é onde acontece o grande parte do pedal de Oceanside do Ironman, do Ironman lá. Né? E aí cruzava a base inteira e caía lá em San Clemente. E aí fazia uma volta lá e voltava tudo de volta. E era paulada também? Cara, ele era um pedal um pouco mais cadenciado, mas era um pedalzinho forte, assim. Mas era mais rodado, um pouco mais rodado. Que dava quanto de quilometragem? Saindo da minha casa, bate e volta, 160. Puta merda! Toda quarta. Toda quarta. Nossa, por isso que você foi pra Kona. E eu lembro, cara, e eu tenho, assim, algumas memórias fotográficas na cabeça de... Cara, eu fiz várias vezes esse rolê. Também não sei se é da sua época, tá? Mas você sabe quem é o Chris McCormick, né? Sei. O Chris McCormick já ganhou Kona 2 vezes. Sim. Cara, eu fiz vários treinos desse na roda dele, meu. Caraca. Mas, assim, vários. Então, assim, tinha... E era o auge dele. Mas assim, o treino lá é treino. Então, assim, você treinava com os caras. O cara não competia, não competia. Não ia pra te sobrar, te dar porrada. Então, o lance da Triathlete da revista, eu treinava com os caras que eu via na revista. Que animal, velho. Né? Então você tava... E eram todos, cara. Não era assim que você via um ou outro. Todos estavam nessa agenda, né? A quarta era o Wednesday Ride. E no sábado tinha o Saturday Ride. Aí já era um pedal um pouco mais curto. E mais forte. Um pouco mais de subida. É. E aí esse era pra... Esse você sabe que ia doer. Esse doía. Se não tivesse cansado, não vai, porque você vai ficar pra trás. Aí você vai pegando um pouco mais de experiência, mas tinha uns pontos do percurso que você falava assim, se eu passar até lá, eu chego até sobrevivo. o fim, né? Tinha um lugar crítico, assim, que assim, aquele lá era o... Que era então, uma subida pancada. Antes você ficava me segurando. Fica na roda, fica quietinho. E aí ali você fala, cara, eu tenho que estar bem, porque ali a batata... Se eu sobrar, acabou. Mas passou dali, aí ia junto. Mas, cara, você olhava para os lados, você viu o Greg Welch, o só as Scott lendas. Todos os caras.
Cacete. Então, assim, é quase, né, um atleta amador vivendo o universo do profissional, né? Tava um pinto no lixo. Cara, tava, meu. Foi realmente puta experiência animal, cara. E aí Você ficou 4 anos lá. Fiquei 4 anos. Mas aí, cara, o que aconteceu, né? Eu te falei que eu fiquei sabendo do Ironman no estádio, no programa. Cara, você entra nesse universo ali, só se fala de Ironman. Aí não teve jeito, né, cara? Falei, cara, eu vou ter que fazer esse Tem que estrear nesse negócio. E eu queria fazer Kona, né? Tipo, porque não tinham tantas provas assim, né? Então tinha que ir pra Kona. E tinha os qualifiers, né? Então... Que era diferente nessa época também. Você não classificava igual hoje, que você tem que qualquer prova que você fica ali com o slot dos 3 primeiros, você tinha uma pontuação, não tinha? Não. Antigamente era assim, você não era só Ironman, você classificava fazendo meio Ironman. Tinha até um olímpico em Chicago que classificava também. Né? Então não era só Ironman, você não precisava fazer 2 Ironman, um Ironman antes. E aí tinha um número de vagas, mas também era vaga. Era vaga. Porque os profissionais, o Colucci me contou que teve uma época que era ranking, então você tinha que pontuar para ir pra Kona. Você tinha que fazer X número de provas, senão você não pontuava. Mas pro profissional. Para amador sempre foi assim. Sempre foi vaga. Número de vagas, e aí você ficava sabendo lá na hora, tem 5 vagas, você precisa ficar entre os 5. E você pegou a sua primeira vaga onde? Eu peguei a primeira vaga na loteria, cara. Ah, é? Como é que funcionava isso? Já existia uma loteria, né? Pro Ironman. Loteria mesmo. Você fazia um application, só que só valia para americano. Só americano podia aplicar. E aí? E em 98, eles abriram para 99, para o resto do mundo. Então, acho que eram 100 vagas no total, 75 americanos e 25 estrangeiros. Né? E eu lá na Triathlete, né? Falei, eu vou aplicar pra loteria, né? Eu tava tentando já classificar. Mas você já tinha feito meio, já tava no Ironman já. Cara, eu ficava indo de prova em prova, cara. Tipo, por exemplo, eu fazia acho que uns 6 qualifiers por ano. Cacete. Eu tinha feito em 98, que foi onde eu fiz o meu primeiro Ironman. Eu fiz uns 6, 7 qualifiers pra Kona. Uau. E não peguei vaga, né? Fiz meu Ironman de Kona. Fiz esse olímpico Mrs. Cheese, que era em Chicago. Fiz uma prova em Nova York. Fiz Buffalo Springs no Texas. Rodou os Estados Unidos. Rodei. Aí cai na história da Road to Kona, né? Que era uma revista que você tinha todos os qualifiers lá e eu usava essa revista como referência. Que legal, tipo, cara. essa prova aqui tem minhas características, é uma prova mais plana, vou pra ela. E aí eu me programava através da revista. Eu acho que esse negócio dessa busca, né, de você, putz, como que eu vou pegar e que prova que é assim, é uma aventura à parte, fora a Kona, né? Não, assim, foi uma fase muito legal, né, Vitor? Porque, cara, eu tava no epicentro do esporte, né? Jovem, né? Eu tava estudando, trabalhando e treinando, né? Seus amigos já eram tudo do meio do triatlon também? Só andava, tava todo mundo. Tinha uma galera, uns brasileiros que já estavam lá, tinha uns caras que iam e vinham, né? Então tinha um grupinho lá. E você vai conhecendo gente também, né? E tinha esse cronograma aí de treino, então, você treinava com elite class. Que animal. Athletes, né? Que animal. E aí, né, quando o bichinho do Ironman picou, cara, eu já tava morando lá. Todos os qualifiers eram praticamente nos Estados Unidos. Então, pra mim, ficou fácil. Eu pegava um voo doméstico, ia lá pra Allentown, ia pra Buffalo Springs, ia pra Kona. Eu fiz 3 vezes o meu Ironman de Kona. Caraca. E aí, nesse ano, em 98, eu fiquei em 4º da categoria. Eram 3 vagas. Puta merda. Bati na trave. Fiz uma boa prova. E não rodou. Não caiu. Não peguei. Aí fiz a prova, acho que a melhor de todas foi Allentown, que é uma cidade perto de Nova York. Fiz uma puta corrida e não deu. Buffalo Springs, esquece, cara. O nível dos caras no Texas é muito forte. Tipo, é o mais forte dos Estados Unidos? Sim, eu acho que cara. Assim, é muito diferente da Califórnia ou da Flórida ou da outra costa. E aí, cara, o que eu acabei fazendo, eu falei, cara, esse ano eu vou ter que fazer um Ironman. Aí eu fiz o Great Floridian na Flórida, que já é uma prova até meio tradicional, distância Ironman.
E aí, o 98 foi lá, né, pra sentir o gostinho. E aí? Cara, o primeiro Ironman é... Eu lembro nitidamente do primeiro de eu ter certeza que eu ia morrer. Antes, assim, eu falava, mano, eu preciso só sobreviver isso aqui, pelo amor de Deus. É um dia longo, né? Assim, tem coisas boas e coisas não tão boas, porque assim, acho que você não ter referência tem prós e contras, né? O que eu queria era cruzar a linha exato. Né? Foi meu era sobreviver. Foi emocionante. Quando eu cheguei chorando no meu primeiro. Assim, eu acho que não sei se é todo mundo, mas é esse negócio de duvidar de si mesmo o tempo inteiro, né? Putz, eu não vou aguentar, eu acho que eu vou andar. Não, você aguenta mais um pouco. Aí você fica nessa briga mental. É a hora que você vê a linha de chegada, você fala, não acredito que eu consegui. É um território, né, completamente nunca antes trafegado, exatamente, né? Então completamente novo. Mas foi demais, assim, foi uma puta prova legal, o lugar lá é legal também. Mas não é uma prova chancela Ironman, né? Tem um pouco dessa coisa, né, da marca, né? Sim. E não era Kona, né? Mas é que nessa época aí tinha poucas provas, mas hoje em dia acho que, né, você tem algumas provas aqui no Brasil, sei lá, o Capixaba de Ferro faz uma prova de full Ironman, tem algumas outras provas que fazem sem ser o Ironman. Mas eu acho que a marca tem um pouco dessa mística, mas tem muito mais prova de Ironman full, né? Acho que são 50, 40 provas. Nessa época aí deviam ser umas 10, 15 provas. Você tinha Nova Zelândia, você tinha uma na Austrália, Japão. Era muito menos. Sim, era meio que uma em cada continente. Brasil não tinha. Era pouquíssimo. Era super restrito, cara. Tinha a da Europa, né? Qual que era de lá? Não era Hot, cara. Onde que era? Mas Hot já existia? Challenge? O Challenge lá? Ou não, o Challenge não existia ainda. Porque essa é uma prova que virou mega Tinha tradicional. Canadá era uma prova tradicional também. E Penticton, que era uma prova boa para classificar. Mais. Foi e voltou, né? Porque aí foi pra Whistler, depois foi pra... Acho que voltou pra lá agora, né? Mas essa do Canadá era uma prova que dava muita vaga. Acho que eram 150 vagas e... Pra trazer a galera pra lá. A galera acabava indo pra ela. Eu tava inscrito, aí em 99 eu tava inscrito pro Canadá. E eu peguei vaga pra Kona pela loteria. Mas e aí? Pegou a vaga... Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu entrando lá na internet, né? Aí já tinha internet, eu entrando lá vendo o meu nome, né? Foi super, eu tava no escritório. Tipo vestibular. Eu tava no escritório, né? Tava lá na praia. Foi bem isso. Cara. E tinha gente no escritório que ia também pra Kona, não? Tinha o dono da revista, né? Um dos sócios lá já tinha ido várias vezes. Ele como, né, um dos sócios lá, ele também tinha vaga, né, garantida. E ele andava bem também, era um cara forte, acho que fez 10, 12 Konas. Bom. Não é de se jogar fora. Mas eu nunca perdi pra ele lá. Essa minha... Cara, Kona, aí isso é outro podcast, mas é um bicho diferente lá. Não, cara. E assim, o dia em Kona foi um negócio que, assim, antigamente também, né, choque de gerações aqui, né, fita VHS e aquelas coberturas da NBC da prova, né? Cara, eu já tinha visto 30 vezes cada uma, né? Porque em 98... É tipo eu com o YouTube hoje, né? Em 98 eu fui pra Kona. Pra cobrir a prova? Pra cobrir a prova pela revista. Que legal. Então você já tinha o gostinho, já sabia como é que... Eu fiquei com mais vontade ainda, né? Que aí eu falei, cara... Eu preciso fazer esse negócio. Esse ano eu fiquei alucinado, porque eu falei, cara, eu quero ir de qualquer jeito. Aí começou a virar uma obsessão mesmo. Então, aí eu fiz... Mas aí depois você classificou mais vezes também? Depois dessa classifiquei mais 2. A primeira... Mas o primeiro ano foi o meu melhor ano lá. Foi o melhor ano. Fiz 10 e 13. E você se divertiu? Não, então, foi um dia... Cara, eu não tenho um recall, assim, de sofrimento, cara. Foi uma coisa... Sabe quando você se sente em êxtase? E você fala, cara, eu não acredito que eu tô no Ironman do Havaí. Que eu tô vivendo esse negócio. Né? Eu tava assim, só que eu tava sofrendo. Cara. Eu sofri. Cara, fiz uma puta prova, assim... Cara, fiz uma puta prova. Assim, foi o meu dia no esporte, cara. Que legal. Sem dúvida nenhuma. Que legal.
Sem dúvida nenhuma, cara. E antigamente também, né, não sei, infelizmente, né, eu acho que perdeu um pouco, mas era largada todo mundo junto. Sim, isso era animal, Você cruzava Isso era animal. Eu lembro, nesse primeiro ano, acho que foi o Peter Reed que ganhou. E você via ele faz o high five na isso bota, é muito pra legal. ganhar a prova, e você começa a ver o Cara, isso é helicóptero. muito legal. E esse ano ventou bastante, né? 2000 foi pior. Acho que 2000 foi o pior ano de vento, de não conseguir tirar a mão do guidão para pegar água. Foi impressionante. Assim, acho que eu não peguei nenhum ano fácil assim de bike, mas 2000 foi duro, cara. Assim, esse ano você sofreu. De assustar mesmo. Esse ano você sofreu. Que você sofre muito na bike, a corrida é mais doída. Mas assim, meus tempos foram piorando, né? O primeiro 10:13, acho que foi. Do outro eu fiz 10:30 alguma coisa, e o outro foi 10:40 alguma coisa, né? Mas sempre cheguei de dia, né? Nunca passou das 11. Nunca me deram o glow stick lá. A brincadeira interna é essa, meu. Sai pra lá com esse glow stick. Eu não cheguei com o glow stick. Com esse glow stick aí, essas pulseirinhas eu não quero, não. Não, cara. Então, todo ano eu tava no limite ali também, aqui, né? Aqui no Ironman eles falam, no Brasil, você não pode chegar quando tá servindo sopa. E quando tá servindo sopa é que ficou noite já. Então chega antes da sopa, que eles falam. Fazer Ironman pra 9, 10 horas é fácil. Fazer pra 15... É sofrido, hein? É longo. É que tem os seus... porque se ele fez pra 15, é que ele não treinou tanto quanto a pessoa que fez pra 9, que se dedicou mais aos treinos antes, ou se conseguiu se dedicar mais. Ou tem outras dificuldades, né? Mas pra 15, assim, eu fui pra Kona e aí eu fiz o tempo lá, e eu voltei pra ficar vendo a galera chegar, porque assim, é muito legal, assim, especialmente os últimos, assim, os últimos é a festa que a galera mais faz, porque a gente saiu pra jantar, e aí tinha gente ainda fazendo ali drive ali, começando. Aí eu falei, vamos jantar aqui, vamos pegar o jantar, né, um cheeseburger, vamos ficar lá na rua aplaudindo essa galera, porque putz, eu fiquei pensando o que eu sofri naquela rodovia lá na Queen K, e o cara ainda tava naquele começo, eu falei, não, esse cara precisa de ajuda. Você foi agora, né? Recente, primeira vez. Então tá com as memória bem fresca, então, bem né? fresco. O sofrimento ainda tá fresco, ainda não quero voltar. Sério? Não, quero, mas dá pra esperar um ano, porque aí você não vai ser início, então dá pra animar ainda, tem um tempinho pra animar ainda de novo. A vibe da prova lá é um negócio muito, outro muito negócio, bacana. É outro negócio. Tem quem tem a chance de fazer, acho que é muito... E nesse meio tempo, você começou a tua primeira empresa? Como é que foi? Então, do estágio da Triathlete, na verdade eu tava com as malas meio prontas para sair do estágio. Eu falei, já cumpri minhas horas, tal. Na verdade era um negócio curricular da faculdade, do curso, né? E não tava me agregando grandes coisas mais. E aí eu fui ter uma conversa com esse cara, que é o sócio que faz Ironman também, o Mitch. E a gente começou a conversar e aí eu trouxe a história do Road to Kona. E eu falei, pô, esse negócio aqui do Road to Kona, pô, eu fico o ano inteiro consultando, cara. É um negócio que não é a revista que você leu e... Cara, toda hora eu tô consultando. Por que a gente não faz o Road to Kona para todas as provas? Foi aí que nasceu o Active.com. Ah, foi assim que nasceu? Caraca. Foi aí a gente... A ideia, a primeira ideia foi fazer um grande diretório embaixo do guarda-chuva da revista, né, de você ter todas as provas. Sim. Olímpico, short e tal. Tudo num lugar só. Tudo num lugar só que aí a internet estava começando, né? Então o projeto migrou para online. Né? Aí o componente, a gente fez a primeira aquisição foi uma outra empresa que chamava Enter Online, que aí você juntou, né, o search engine, né, de você fazer a busca de um evento, eu quero fazer um triatlo em tal lugar. Já se inscreve ali. Já se inscreve ali. E aí o modelo de negócio Fechou. Encaixava, entendeu? Mas antes, foi uma fase de vamos dizer, um piloto, eu entrei em contato com os 100 maiores organizadores de provas dos Estados Unidos, mandei carta para os caras, um questionário, falar, cara, nós vamos fazer um diretório, carta, cara, correio na América funciona bem, cara. E aí eles tinham que devolver preenchido à mão, né? Porque não tinha um Google Forms, não nada. Tinha nada. E com a grana.
era $10 por evento, se ele quisesse entrar no diretório. E, cara, começou a voltar envelope com grana e preenchido. E aí eu falo, tem um negócio aqui. Tem um negócio aí. Que legal. E aí rolou um spin-off, né? Tipo, vamos fazer um negócio fora da revista. A revista continua aí. Boa sorte. Mas aqui aí era negócio seu. Era a sua primeira empresa, isso aí. Então, aí entra a experiência, né? Sim. Eu acabei, assim, eu brinco, tem um amigo meu que tava lá na época, que ele é headhunter, ele tava dividindo o escritório também. Ele falou que eu ganhei uma lição do Corporate America, que é meio assim, thank you for your idea, see you later. Ah, entendi. Então, assim, foi um aprendizado, né? Eu acho que eu carrego até hoje, mas eu não tinha participação direta, né? No negócio, assim, a coisa evoluiu, né? Até que um dia... Mas você trabalhava para Active.com? Sim. Tá. Aí a gente continuou evoluindo, só que aí teve uma virada de chave que eu vim pro Brasil e falei, cara, por que eu não monto aqui uma coisa similar, porque eu já tenho essa bagagem, já tenho experiência, eu vou fazer isso no Brasil, que aqui não tinha nada disso, né? E eu conhecia o mercado, né? Eu conhecia os organizadores, conhecia... E aí já estava engajado. E aí nasceu o Ativo.com, né? Ele tem esse nome porque, na verdade, o primeiro nome do Ativo era vilaolímpica.com. Eu tinha o domínio registrado e tudo. Até um dia que chegou uma cartinha em casa do Comitê Olímpico falando, cara... Não pode. Esse teu nome aí, um abraço, já era, né? Mas o conceito era um lugar virtual onde os atletas se encontravam, né? A Vila Olímpica. E de todos os tipos de esporte ou foi sempre mais para esporte de endurance? Eram todos, mas eu tinha mais conexões, né? Com os de endurance, que eram também os mais volumosos em termos de participantes da corrida. E isso foi que ano? Que você voltou para cá? 2000, aí você voltou pra cá e já de cara você começou 5 de maio de 2000 eu lancei o Ativo.com aqui. 5 de maio de 2000. E aí você ficou quanto tempo desenvolvendo o Ativo.com? Eu toquei 12 anos, né, o Ativo. 12 anos. 12 anos e passou... Pô, a gente praticamente viu o mercado crescer, né, cara? Porque, não, você era começo também de internet. São Silvestre devia ter, sei lá, 7 mil participantes, era o maior evento. Nem Maratona de São Paulo acho que não tinha direito. Maratona do Rio não tinha. A gente viu o evento renascer, né? O ciclismo, que hoje, né, você vê várias provas. O ciclismo não existia, basicamente. O ciclista o perfil do ciclista era aquele cara que pedalava na marginal. Não tinha letap, essas provas, nada. Nada. Foi um mundo que apareceu, cara. Ciclismo no Rio de Janeiro. Caraca. Não existia isso, cara. Porque eu era da época que você ir treinar na USP era você e meia dúzia de gato pingado, cara. O mercado, assim, ele explodiu, né? Assessoria não tinha. Porque você continuou treinando, você voltou pro Brasil, mas você continuou praticando esporte. Sim. E triatlon ainda. Na verdade, eu voltei em 2000 e aí eu tava inscrito pro Ironman, primeiro Ironman da Califórnia, em Oceanside. Foi Ironman. A primeira edição. Não era 73. Não era 73. Foi o primeiro Ironman da Califórnia, que aí o Ironman começou a expandir mesmo para vários lugares. E, San Diego era o berço, então tinha muita expectativa por essa prova, né? E foi, assim, eu acho que foi o meu ápice físico, assim. No esporte. Eu tava muito bem, assim, eu tava num nível, assim, excelente, porque, assim, eram 4 anos treinando em San Diego, né? Eu vim para cá, eu peguei toda aquela bagagem, você não parou né? de treinar? Não parei de treinar e aí eu fiz o Ironman de Oceanside e peguei vaga para Kona. Fui muito bem na prova, assim, foi a minha melhor prova, assim, eu acho que foi sem dúvida a minha melhor prova de corrida, de tempo geral. Eu fiz a prova também leve, cara. Peguei vaga para Kona, fui para Kona a segunda vez, mas já morando aqui. Entendi. E aí com o Ativo já funcionando? O Ativo despesa, o ativo já rolando, né? Startup. Ou não? Cara, é aquela coisa de startup, né? Você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? E era assim,
você faz de tudo, né? Você Sim. sabe bem como é que é, né? E eu gosto desse de certa forma, eu gosto desse ambiente de startup, entendeu? Desse caos. Eu gosto. Né? E aí você sai fazendo de tudo, né? Resolvedor de problema. Eu tinha no meu cartãozinho lá, na minha primeira empresa, eu tinha mais 4 sócios, aí um era o CFO, um era não sei o quê, e eu era, em tese, o CEO da empresa. Só que eu me recusei a colocar CEO no meu cartão, eu coloquei resolvedor de pepino. Porque eu fazia de tudo, eu não era um CEO, eu ia falar com um ciclista que tinha se acidentado, eu ia falar com um fornecedor, eu ia falar com não sei o quê, aí eu resolvia problema de TI do computador que não imprimia, aí eu varria o chão, aí fazia de tudo. Dava problema e resolvia. Não, o ativo, assim, nessa linha aí, vou te contar uma que eu lembro que foi Páscoa, eu fui viajar, fui com os meus pais e tinha ido viajar e eu escrevia as matérias também, porque a gente tinha uma parte de conteúdo também, né? Tem até hoje. A gente lançou a parte de inscrições de eventos, né? Que eu fazia as parcerias com os eventos. Tinha a parte de conteúdo, que você não tinha rede social e tal. O pessoal entrava lá, ativo.com, para se informar. Como correr 5K. Exato. Tinha colunistas também, mas eu escrevia algumas coisas. E a parte de fotografia, que foi também um divisor de águas do negócio, né? Não existia fotografia. A venda de prova. A venda de fotografia era no porta-mala do carro do fotógrafo lá no Ibirapuera. Caceta. O cara ficava lá com um monte de foto impressa, tipo essas aí que eu te dei. E vendendo lá pro cara. E vendia pro cara, assim, o lance de você tirar uma foto digital, nem câmera digital não tinha direito. Quando a câmera digital apareceu, aí a gente falou, sacou cara, e começou vamos botar isso, cara, isso gerava muito tráfego pra gente também. Imagina. O cara acabava a prova, além de vender o negócio, o cara entrava lá, né? Aí ficava saindo a próxima prova. Genial. Então, assim, o negócio, assim, o modelo de negócio deu muito certo. E segurava muito esse cliente lá, né? Tinha compra de prova, compra de foto. E não tinha outro lugar para ir. Consumia conteúdo. Exato. Não tinha. Tinha as revistas, que eram, de certa forma, concorrentes, né? De audiência e tal. Sim. Mas no digital, a gente não tinha isso. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Caraca. Mas conta, você estava escrevendo o artigo na Páscoa? Não, eu estava voltando da Páscoa e eu voltando no carro, escrevendo uma matéria falando de chocolate, cara. E eu escrevendo. Então, assim... Exato. Pepino de cliente que não conseguia pagar. Cara, eu tenho porque a minha empresa era de last mile, né? De entrega. Só que a gente se propôs a fazer em last mile só de bike. E a gente patinou muito até acertar um modelo que desse certo, que foi o modelo de e-commerce, que a gente abriu uns dark storage, que a gente fazia fazia realmente só um last mile. Mas antes disso a gente fez delivery para aplicativo, então em São Paulo tinha um aplicativo chamado Pedidos Já. E a gente fazia todo o braço de delivery desse cara. E aí a gente caía num restaurante tipo 50s. E a gente tinha os nossos entregadores, e na época não estava muito bem regulado ainda essa parte de MEI, que é como é o Log, o Rappi. Hoje em dia, o cara não é funcionário, o cara era meu CLT. Então eu tinha lá, sei lá, 60 entregadores, e eles eram contados. Eu só contratava se eu tivesse demanda para esse cara. Então o que acontecia? Na chuva, eles faltavam. Então a minha demanda sumia. Então, direto, assim, de fim de semana, domingo à noite, chovia e era eu que era o entregador. Porque, precisa fazer, precisa ter alguém lá. Então, foi muita dessas. Então, esse negócio... Mas eu gosto muito disso também, de empreender, de você ir descobrindo o caminho, né? Porque você monta um plano e fala, putz, eu acho que isso aqui talvez seja legal. Aí você começa a fazer, é outra história. Você bota o negócio pra rodar, é outro papo. Aí você tem que ir direcionando. Mas eu acho esse desafio de, é muito legal, de crescer, né? é o que... É muito bacana. É o que me tira da cama também. E teve um... Falando de foto, né? Acho que uma das coisas que também foi super importante no nosso business foi... Desde o primeiro Ironman. Aí o Ironman já era uma realidade no Brasil. E a gente pegou o primeiro Ironman... Foi quando? Florianópolis, 2001. 2001... Que era o Núbio, que era organizador, e eles fizeram um consórcio lá com a Track and Field e com o Galvão, e fizeram o primeiro Ironman em Florianópolis. E aí eu fui lá no Galvão, né? Falei, cara, nós queremos fazer a foto oficial da
né? Sim. E, cara, fizemos a primeiro legal. ano e foi um desastre, cara. Um desastre, porque a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha laboratório digital para revelar. A gente revelava, cara, em impressora HP de alta definição. Eu tinha fechado uma parceria com a HP, os caras me davam os cartuchos, que consumia pra caramba, e os papéis, um papel especial fotográfico. De fotografia. Né? Assim, a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei deslumbrado. Falei, coisa linda, né? Acabou a E aí, cara, salas escuras. Fazia lá com uma câmera que tirava uma foto a cada 5 segundos. Tinha cara que passava, você não conseguia pegar. E aí os caras loucos pra foto, cara. A gente, cara, virou noite tentando suprir a demanda. Cara, foi assim, foi um dia duro. Operacionalmente impressora fudido. no quarto lá, 3, 4 impressoras ligadas. Cada foto demorava, imprime. Sei lá, 5, 10 minutos pra imprimir uma foto, né? Deixava no varal secando, cara. Mas pegamos, cara. E aí a gente foi aprimorando, né? A tecnologia foi mudando. Você chegou a fazer algum Ironman em Floripa? Fiz 2. Peguei vaga, né? A outra vaga veio em Floripa em 2002. Aí a operação já estava maior, eu consegui delegar. Entendi. E aí eu fiz 2002. E aí a gente ficou até 2012 fazendo. E, cara, a nossa operação lá tava redondinha. Que legal. Foi legal ver, assim, da primeira que eu posso... você vai aprimorando e tal. Muito da hora. Mas hoje você não faz mais triatlo? Ou faz? Não faço mais. Quando que você deu uma distanciada? Você machucou? O que rolou? Não, nunca machuquei. Não? Assim, nunca, cara. Nunca. Assim, de 20 anos de triatlo, nunca tive absolutamente nada, cara. Cacete. Aí eu né, teve o lance da Ativo, eu vendi Ativo. E isso foi quando? Foi 2012. Mas foi 17 anos que você ficou tocando o negócio. 12 anos. 2012, 13, Aí eu fiz uma consultoria pra Bodytech. E você vendeu pra Active? Não, eu vendi para o Grupo Norte. Hoje é Norte, né? Tá. Que era a Esfera na época, né? A gente fez um bem bolado lá e o Ativo entrou dentro da... E o Ativo rola até hoje? Rola até hoje. Que legal. Deixei o filho cresceu. Se perpetuou. Se perpetuou, cara. Isso é legal de ver. E o Active também, né? O Active ainda é uma referência. Sim. Né? O que provavelmente deve ser o que mais faz inscrição de prova, deve ser o Active, né? De Endurance. O Active, né? É verdade. Foram várias aquisições, ela virou uma empresa de tecnologia, né? Então, porque daí fica meio tipo Ticketmaster, essas coisas assim, né? Eles fizeram toda essa parte de parques e recreação, de permits que você tem que comprar para caçar, para pescar, é tudo pelo Active. Então, assim, virou um hub bem grande, não só o esporte de Endurance. Tem ligas também, eles fizeram várias aquisições, acho que foram mais de 16 aquisições dentro do grupo, entendeu? Entendi. Bom, mas aí em 2012 você vendeu e aí você... Aí meu filho nasceu, né? Aí foi aquela etapa ali de pai e tal. E aí comecei também já... Começou a me dar uma coceira de morar fora. Né? Mas não era ainda uma coisa que estava concreta. Aí eu fiz consultoria, ajudei a montar aquele BT Fit lá da Bodytech, o aplicativo. Sempre na área, né, de negócio digital e esporte. Sempre trabalhei com esporte, relacionado com esporte. Aí a Latin Sports, na época, que agora é Unlimited, estava precisando de um diretor lá, um CEO. Me entrevistaram e tal. Sempre foi uma empresa que eu sempre gostei muito do Galvão, um cara, a gente sempre se deu muito bem. Né? Mas quando eu fui para a Esfera, a gente virou concorrente, né? Mas aí você vê como um dá voltas, né? Aí eu entrevistei e acabei indo para lá. E também foi uma fase muito bacana. A gente fechou uns patrocínios muito legais lá da Mizuno no Ironman. Que legal. Que durou bastante, né? Tiveram alguns marcos bem legais. A gente desenvolveu uma ferramenta proprietária também de inscrição online, que era o que eles queriam lá. E aí o meu último Ironman foi Fortaleza. Aí foi o primeiro Fortaleza que teve. Sei. E, né, aí tava na casa, falei, cara, vou testar a prova, né? Aí eu fiz Fortaleza, foi meu último. E eu... Em 2014? Acho que foi 14, né? 14, 15.
14. Acho que é isso, Fiz uma prova boa, assim, natação parecia uma máquina de lavar, do jeito que eu gosto, quanto mais... Você gosta de nadar? Quanto pior, melhor. Nossa. E Então não pedalei não somos bem, atletas cara, parecidos. entreguei, pô, em segunda categoria, cara, se eu tivesse corrido para 4 horas, que é uma corrida ruim, eu pegava a vaga. Mas você andou. Pô, cara, a hora que eu pisei no chão, Not today. acabou tudo, cara. Hoje não, Cris. Foda. Aí foi meu último Ironman, Fortaleza. E lá é um calor do cão também. Ah, tava quente, cara. Tava quente. Aí não sei, cara, eu acho que... Não tem vontade hoje de voltar a fazer? Não, não digo assim, dessa água eu não beberei mais, cara. Assim, eu Mas teria vontade de fazer cora. Corre, você pedala. Então, eu parei um tempo de correr que tava doído, sabe? Aquela Então, corrida você que... machucou. Não, mas era uma dor, não era uma Não dor, era dor de específica, lesão. era uma dor assim, cara, eu não tô me divertindo. Tá. Não tá legal, né? Eu falei, cara, Tá sofrido. eu tô mais sofrendo do que curtindo, porque é gostoso correr, Sim. né? É sofrido, mas tem aquele sofrimento Sim. que vem endorfina, Sim. você vai, né? E... Você tinha perdido isso. E os tempos pioram demais, né, cara? Principalmente E aí pra mim na desanima. corrida, cara, eu não tenho um chassi... Levinho. Eu fui triatleta por raça. teimosia, cara. Então, Na raça. então, assim, eu acho que eu cheguei em lugares no esporte que eu nunca imaginei. Imagina, fazer 3 Kona, né, com o meu biotipo. Então, assim, eu acho que eu consegui mais do que eu imaginei. Sim. E tiveram esses eventos pontuais, né, de fazer Kona a primeira vez. Né? Eu fiz o meu único sub-10 na Áustria. Também. Que legal. Fiz duas vezes a prova na Áustria. A última vez foi um sub-10. Essa é uma prova que dizem que é muito legal de fazer. A Áustria é cartão postal do começo ao fim. Começo ao fim, cara. Que o legal. povo é muito legal. Eu tenho descendência austríaca, né? Ah, é? Meu pai é austríaco, eu tenho passaporte e tal. E é um lugar que eu gostei muito de ter conhecido. Então, assim, tiveram pontos altos, assim. E pra mim tá bom, cara. Eu acho que, assim, ficar meio que estendendo isso, cara, eu não sei, cara. Eu acho que pra mim foi uma fase que eu guardo. Seu filho, você tem um filho? Tenho um filho. E aí ele vê essas suas fotos competindo, o que ele fala? Meu filho, na verdade, o meu filho, eu deixo ele longe do triatlo, cara. O esporte do meu filho é tênis. Entendi. Que eu joguei que tênis, né? Você mas deve saber jogar super bem, né? Ele tá... Ele já te dá trabalho jogando? Tênis hoje é o esporte da casa. Entendi. Tá? Porque eu até voltei a jogar tênis. Entendi. Né, por causa dele. E apanha dele ou não? Ainda não, mas eu tô... Tá quase. É a única vez que eu tô torcendo pra perder de alguém. Óbvio, né? É seu filho. É o meu filho. Pô. Então, assim, ele tá com 10 anos, vai fazer 11 e tá no caminho, entendeu? Tem um incentivo muito grande da minha parte. Tênis é outro mundo, assim. É muito, obviamente, físico, mas é um esporte muito mais mental do que, né? E não é nem mental nessa questão do triatlon, que é, esse endurance e tal, é outra coisa. É esse momentum que tem no tênis, né? Que se você perde um ponto e se desconcentra meio errado, vai tudo por água abaixo. Não, é ciclos, né? Tem ciclos. É surreal. O jogo inteiro, né? Assim, você fala, não, o cara não perde mais esse jogo. Não, perde. Quantos jogos você já viu aí? Não sei se acompanha muito, mas assim, o cara tem um match point. O cara perde o jogo. Você fala, não, agora ele não perde mais esse jogo. Esse último aqui do Andy Murray, você viu esse que ele fez ganhou com... do Berrettini? Não do Berrettini, do australiano lá. Ele perdeu do... Tanakis lá. Do cara que era dupla do Kyrgios, né? do Kyrgios. Você assistiu esse Breakpoint aí do Netflix? Eu tô assistindo, eu não assisti então, inteiro, mas é o do primeiro episódio que eles fazem a dupla. Esse cara aí tava ganhando dele e era 7 point no terceiro. Assim, uma bola que completamente perdida, ele deu um smash lá no canto, o Murray pega balão, o cara dá outro smash, o Murray pega balão, só que aí ele dá um lob no cara. Aí o cara erra o lob, ele vai tentar pegar a bola e joga na rede. E aí acaba o jogo do cara, porque ele perde o match point, o Murray ganha esse set e aí ganha os próximos 2. Surreal. Não, surreal. O tênis é um negócio, assim, é maluco. E eu brinco que eu acho que quem
desenvolveu, né, que quem bolou a contagem do tênis foi o demônio, cara. Porque, cara, é muito sacana, cara. Muito foda. Porque assim, você ganha um set, não quer dizer nada. Exatamente. Né? E tem aquela coisa do iguais, cara, tem requintes de crueldade naquela contagem, cara. Tem. Né? Então, é pronto pra qualquer desequilíbrio mental ali, você perde. Exatamente. Então, o tênis tem dominado as nossas atenções lá e ele começou a jogar torneio agora. Então, assim, o triatlon, não sei, eu tenho talvez vontade de um dia fazer um Ironman e tal, mas não tá ainda. Não tá nos planos. Não tá no curto prazo. E os tempos, assim, a natação, tudo bem, mas a corrida é complicado, né, cara? Assim, a corrida dói e pra mim machuca se... É que eu gosto muito de correr. Então eu gosto de fazer volume de corrida. Então eu me machuco bastante correndo. Se você não se machuca, eu me machuco pelo menos uma vez por ano, eu me machuco. É mesmo? Aquiles, muscular, alguma coisa eu vou machucar. Porque quanto melhor eu tô, mais confortável eu tô, mais eu exagero e erro o volume. Você tá com quantos anos? Eu tenho 33. E eu comecei com 30 já, quase, né? Com 29 eu comecei. Então, assim, não tô velho, mas também não sou mais, não tenho mais 20 anos, né? Que eu treino às vezes com os moleques de 20 anos e os moleques saem pra beber, acorda assim da manhã e tá 0 bala. E treinou o dia anterior comigo, paulada. Aí, puta, como esse moleque não morre, cara? Cara, saudades dos 20 anos. Né? Então, assim, mas eu gosto muito de correr. Mas só pra voltar no assunto, aí você voltou a empreender depois da Ativo. Quando? Qual foi a próxima empreitada? Então, já foi a Sportidia, não? Aí, o que aconteceu? Acabou rolando a minha saída, né? Acabei vendendo minha participação lá no Ativo, né? Então, meu vínculo com a empresa acabou ali. E aí eu comecei a pensar mais sério em morar fora. Né? E San Diego tava no radar. No seu coração. Porque, assim, eu pensei em Canadá também, que é um lugar que eu gosto muito, mas estava mais fora, estava um pouco mais longe do eixo, né? E outro clima também, né? Outro clima também, né? Essa é outra vantagem de San Diego, né? Que eu acho que lá é o melhor clima do mundo. Do mundo. Assim, o clima lá é excepcional. E aí cara, comecei a pensar mais sério e tal, né? Aí quando abriu a janela eu fui, cara. Mas eu assim, falei, cara, eu vou pra lá, né? Não é ir lá e... Tem que ter um plano, né? Acho que tem muita gente que vai e fala, vou ver o que vai acontecer. Não. Você já tava com filho, você já tava tinha com filho, né? E assim, a minha ideia de ir não era, vamos ver. Eu já queria ir pra ir mesmo. Sim. Né? Não era pra testar. Né? Eu já conhecia e tal. E eu me sentia em San Diego, me sinto, né? É muito à vontade, cara. É incrível como desde o primeiro dia... Desde a primeira vez que eu fui, eu me sinto tão à vontade, né? Até mais do que quando eu morava aqui no Brasil. E aí eu falei, cara, eu preciso de um plano, né? O que eu vou fazer lá? Né? E aí eu falei, essa coisa de fazer viagens, né? Eu tinha feito algumas viagens na Europa com algumas operadoras. E era um negócio que eu achava bem legal. Tipo um Butterfield Robinson. Eu fui com uma empresa chamada Ciclismo Clássico, que faz viagens. A gente fez uma viagem pela França. Fui com um amigo meu. E tinha feito já com a Special Trip algumas outras vezes aqui do Brasil e tal. E eu tava lá um dia pedalando, né, nesse meio sabático que eu tinha tirado. Eu falei, cara, esse negócio é um negócio bacana, né? E aí eu queria fazer na Califórnia, porque a Califórnia tem condições ideais para isso, né? Sim, N passeios que dá pro cara fazer. Você tem uma diversidade, né? A Europa tem uma pegada que é bacana, mas você tem o lado da Califórnia que é um paraíso para esporte outdoor. Explorado. E não tinha ninguém fazendo Califórnia, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou montar uma empresa que desenvolva, desenhe experiências esportivas. E a Califórnia vai ser o nosso QG. Né? Porque lá você tem praia, você tem montanha, você tem deserto. O clima é excelente, infraestrutura. Né? Tudo. E aí nasceu a Seven Sherpas. Por que esse nome?
Eu tava com a minha esposa lembro disso super bem. Eu tava num japonês e eu falei, pô, Sherpas, né? Os Sherpas são os caras que, porra, eles que, na verdade, fazem acontecer, né? Qualquer expedição de ocidentais que vai lá escalar o Everest, sem o Sherpa ele não é nada. Não acontece. Né? E o Sherpa não aparece na foto, né? Na foto do cume lá. Ele tá lá para ajudar as pessoas a conquistarem os sonhos. Então eu gostava disso, eu gostei dessa... É bem legal esse nome. E aí os Sherpas, obviamente, aí você vai ver se tem o domínio, né? Primeira coisa, né? Sherpas.com, cara, é super genérico, né? E aí eu tenho um lance com o número 7. Aí. 7 Sherpas. Achei que quando eu fui olhar, achei, putz, será que tinha uns 7 fundadores? Isso é louco, velho. Todo mundo briga com isso, fala que são 7. 7, imagina tanto de treta que dava. O 7 é o lucky number. Entendi. Então, quando tem 7, eu fico meio Você vai. Alguma coisa tem 7, eu já falo, puta, é pra ser ali, então aquilo lá meio que me... Entendi. Aí ficou 7 Sherpas, a gente já existe há 7 anos. Olá. Né? 7 Sherpas, 7 anos. E, cara, o primeiro ano lá, eu praticamente... E a base é lá em San Diego? A base é San Diego e a gente tem uns roteiros meio que assinatura nossa, né? Que eu acabei viajando 2 anos lá, meio que provando do próprio veneno, organizar, né? Conhecendo as rotas, fazendo as viagens, né? Tipo São Francisco. E aí é mais focado em ciclismo, alguma coisa assim? Não, é um mix de... Tem as viagens de ciclismo, tá. Né? O ciclismo é meio carro-chefe. Sim. E tem os camps de triatlon. Né, que a gente faz, basicamente tem 3 principais bases, que é San Diego, Boulder. Quero fazer, hein? E Havaí a gente fez, mas... e tem datas ou o grupo pode chegar um grupo e fechar uma data específica? Então, a gente trabalha muito com grupo fechado. Tá. Eu acho que é um modelo mais legal de trabalhar, porque você faz a viagem do jeito que os caras querem. Quantas pessoas? Eu vou fechar um grupo. Cara, tem o grupo da Estema que tá fechado agora. Eles vão pra Boulder? Não, pra San Diego. A gente tem a data já em San Diego, que agora é em junho, né, que nós vamos fazer 2 bases, San Diego e Borrego Springs. Eles vão pra lá em junho? Já tem um grupo... Eu vou me enfiar lá, hein, Estema, se liga. Pois então, eu vim aqui, na verdade, eu tive lá semana passada, sexta-feira, eu falei, na outra sexta eu vou lá falar com o Vitor, eu vou convidar ele pra ir. Eu vou me enfiar lá, cara. Isso é uma coisa que eu acho. O Paulo já tá dentro, e nós vamos fazer os podcasts lá também. Putz, que nós vamos fazer o podcast na pedra, que é o monumento do primeiro triatlon da era moderna. Cacete. Eu tenho que ir. E aí, assim, eu acho que o legal, falando um pouquinho desse camp, é o seguinte, eu queria, de fato, eu acho que a pegada do camp é trazer essas raízes do triatlon. O cara que vai... Estão sendo esquecida, porque eu, por exemplo, comecei há 5 anos, não faço ideia. Então, acho que você que começou, e no geral, assim, não é só você, mas as pessoas, elas não conhecem essa história. Sim. Então, para dar uma palhinha aqui, vou jogar em primeira mão, os caras do sistema vão brigar comigo. Mas, por exemplo, um cara que é amigo meu lá, que eu vejo toda hora, que é uma enciclopédia ambulante do triatlon. Bob Babbitt, presença confirmada no camp. Breakfast with Bob? Breakfast with Bob. Caraca, então, assim, a gente vai estar produzindo conteúdo. Ele é a voz do Iron Man? Não, a voz do Iron Man é o Mike Raleigh. O Mike Raleigh, inclusive, foi um dos funcionários do Active. É mesmo? Ele trabalhava no Active também, e aí ele fazia o The Voice Que mundo pequeno, hein? Que legal. Então, assim, eu conheci todos esses caras lá. Porque você tava na Meca e no círculo ali, né? E aí foi uma coisa que pesou também na decisão de ir para San Diego, né? Falei, eu já tenho um networking lá, já é um lugar que eu conheço. Mais fácil de startar lá do que... É um puta lugar para praticar esporte, é lá, né? Sua família mora lá? Meu pai e minha mãe moram aqui. Seu filho? Meu filho foi com 3 anos, né? Então ele é americano? Ele é californiano, né? E ele gosta pra caramba de morar lá? Nossa, não dá pra não gostar, cara. Assim, a qualidade de vida... A minha preocupação quando eu saio para pedalar lá, o correr é para qual rota eu vou. Se eu quero montanha, se eu vou para orla, se eu vou... Nossa. Tem bike lane pela cidade inteira. Então, assim... Não, tem
Tem que fazer esse passeio. Vou me enfiar aí. Vou te mandar as informações do camp aí. e tá muito legal. A gente vai fazer... Dá pra levar a família ou é mais... Não, dá pra levar a família. Tá. Né? Dá pra fazer ela durante o dia a gente faz os treinos e à tarde a gente tem Aí tá fechado, se não poderá, é ssó eu. Que eu acho assim, eu acho que a nossa pegada né, essa foi uma das coisas que a gente até falou com o pessoal. O que eu quis trazer é o seguinte, lógico que tem o esporte, tem o triatlon, mas a gente não quer que seja só isso. Sim. A gente quer que a pessoa tenha a melhor experiência naquele lugar. Né? Então, sei lá, vou dar mas é um pouco acho que do porquê às vezes as pessoas vão meio que saindo do esporte, assim. Porque ela não tem a conexão com o lugar, ela não aproveita a viagem, ela fica muito focada, sei lá, no que a assessoria falou de números e no que ela tem que fazer de tempo e tal, que não é uma experiência que o cara, curtiu. Se você tem esse a mais, eu acho que você consegue curtir muito mais e aproveitar a jornada muito mais. Eu acho que uma coisa, nós como amadores, né, a gente fala tanto de performance, mas assim, cara, se a gente for colocar num comparativo performance nível profissional, não tá nem perto. Então, assim, como amadores, a gente não pode esquecer disso. O porquê que a gente faz o esporte. Né? Os lugares que o esporte nos leva. Né? Então, assim, o que eu gosto de fazer nas nossas experiências é otimizar isso para o cara falar, caramba, olha o lugar que eu tô, olha a experiência que eu tô. Vamos parar numa vinícola, nós vamos conhecer um lugar que só os locais conhecem e ter uma experiência 360. Porque treinar por treinar, cara, você pode treinar no teu rolo na tua casa e não sair de casa. Exato. Tá feito o treino, tá pago. Né? Exato. Mas você tá num lugar... Você quer que esteja pago ou você quer aproveitar? Pois qual que é o seu objetivo? Você quer pagar? Tem então, assim, pagamento? Pô, por que a gente tá no esporte? Né? Ainda mais um esporte que nem o triatlon, um ciclismo que... Você gasta muito tempo, né? Cara... E aí, não satisfeito, você vai e começa mais uma empresa. Pois é, aí Seven Sherpas rodando e tal, Covid-19. E aí a Seven Sherpas parou completamente, né? Não tinha nem o que fazer. Eu tentava dar umas aceleradas, né? Tipo, mudava o ano, você achava que o ano... Agora vai. Não, agora mudou, agora esse ano, e aí mais um ano. E aí eu comecei a pensar, né? Assim, uma das coisas que o modelo Seven Sherpas não entrega é a escala. Né? É um modelo muito customizado, as viagens são bem desenhadas. Bem personalizadas. Não é que você faz 1000 viagens por ano. Sim. Cara, eu tenho um limite ali de faturamento também, tá? Era uma coisa que, sim, tava indo bem, mas ele não ia também escalar. E eu nem queria, eu queria que fosse uma coisa bem com a nossa pegada, com o nosso envolvimento, quase pra ser uma empresa familiar, entendeu? Que eu acho que esse é o diferencial. Sim, né? total. De atendimento, de cuidado. E aí falei, cara, né, com esse background de tecnologia, ainda mais hoje em dia que tudo é escala, redes sociais e tal, eu já tinha pensado em alguns cenários e tava com vontade de... Né, já tava não tinha uma ideia formada ainda, mas sabe quando você começa a ciscar, né? Fala, pô, olha isso, se você tivesse um app que fizesse isso e tal. E aí apareceu o Nico. O Nico é o meu sócio, né? A gente começou junto, eu já conhecia ele aqui do Brasil, a gente se reconectou em San Diego, puta coincidência. Ele morava na mesma rua que os meus pais moram, e eu estudei com a esposa dele na faculdade. E o Nico foi nadador olímpico. Nadou a Olimpíada de Seul. Legal. Mas nunca trabalhou com esporte. Um cara que sempre trabalhou com fintech. Ele foi um dos caras aí que começou pagamento por celular antes do smartphone, entendeu? Então ele tem uma bagagem de tecnologia aí... Grande. Até assim, muito maior que a minha, porque ele era mais da área mesmo, né? E aí, cara, num churrasco em casa lá, eu dividi umas ideias com ele, falei, legal, achei que ele não ia nem... Pescar nada. Aí no dia seguinte eu falei, então, aquele negócio que você falou, o que você acha disso? Cara, aí sabe quando eu tava parado com Seven Sherpas. Apareceu mais um maluco lá que começou a cutucar. Aí ficou aquele fogo cruzado. Aí a gente, cara, começou a se reunir regularmente e a coisa começou a criar corpo, cara. Botamos um pitch no ar, né? Formatamos a proposta, o modelo, né? Fizemos projeção financeira, modelo de negócio, tudo. Começamos a fazer pesquisa também para entender
um pouco mais do mercado. Sim. E, cara, aí foi rápido, cara. Foi um negócio que, assim, a gente fechou, né? A gente se armou pra guerra, começamos a fazer call pra levantar grana. Né? E aí No meio do lockdown, né? Tipo, não tinha viagem, não tinha nada, era Zoom, né? E a gente falou com as pessoas próximas que são apaixonadas por esporte e fechou o round com pessoas próximas. Acho que o primeiro ou segundo investidor foi o João Diniz, que era cliente da Seven Sherpas, e um cara também que era o grande porta-voz do esporte, né? Um cara respirava esporte e a gente tinha uma relação muito boa também, então e cara, a coisa andou rápido. Em 3 meses a gente levantou o primeiro round, fechamos o round em novembro de 21. Caraca. E começamos a desenvolver. O kickoff foi novembro de 2021. Que legal. E a gente tinha prometido em 6 meses para lançar a primeira versão. Não, desculpa, a gente tinha prometido 9 meses para ter uma gordurinha, a gente lançou em 6. Vocês lançaram em maio. Já lançamos em final de maio. A versão 1.0 a gente... E aí, o plano sempre foi trazer para o Brasil também. Fazer essa conexão já meio global? Então, a empresa é americana, né? A sede é californiana, mas o Brasil sempre foi o nosso target para lançamento, para balão de ensaio. Né? O Brasil é um mercado potencial enorme, né? Qualquer rede social aqui é top 3, 4, né? E também por uma questão financeira, porque o Brasil acaba sendo um pouco mais barato, né? Para a gente contratar gente. A gente contratou o Software House aqui no Brasil. Entendi. Então é feito daqui. A gente começou com uma Software House, agora a gente já está internalizando a equipe, porque no final do dia o Sportidia fala de esportes, mas é tecnologia. Exato, né? Então o core do nosso business é TI, né? Então o nosso time tem que estar. A gente pincelou os caras mais fera aí das Software Houses e colocou no time. Legal. Né? E aí a gente fez um negócio muito bacana, que a gente trouxe co-founders, né? Além de mim e do Nico, que começamos, como a gente já tem experiência em empreender, já tivemos uma empresa, falamos, cara, quem são as pessoas que são faixa preta nas áreas delas, que podem estar sendo trazendo expertise para dentro do nosso... Então a gente começou meio que pelo topo da pirâmide, né, com advisors, com pessoas, né, das áreas, né, para agora que a gente vai crescendo, a gente começa a crescer para baixo. Essas pessoas são responsáveis por contratar, né, A gente fez uma estratégia semelhante para se colocar como referência no mercado, do que, né, em termos de posição de marca na cabeça do consumidor. A gente, em vez de pegar um influenciador que faz esporte esporadicamente, mas tem um mega following, a gente pegou o atleta de ponta, que tem um pequeno following, que esse influenciador que tem um mega following segue, e fez o produto ser referência para esse cara, né? Aí a gente trouxe esse cara pro time, para ele experimentar, para ele ajudar no desenvolvimento e tal, e esse cara faz o trickle down, faz daí para o resto da pirâmide. Legal. Então é uma estratégia que é um pouco difícil, porque você no curto prazo você não tem uma resposta imediata, né? Porque esse cara aqui não tem um mega following, ele não tem um público enorme, mas que no longo prazo é bom porque você cria essa referência da marca. Não, e você cria, e pro teu branding, né, é mega importante, né? Porque você começa a ser visto como uma marca, né, diferenciada, né? Não é mais uma que vai ficar empurrando publicidade abaixo. Mas então conta, assim, só para a pessoa que está assistindo, a Z2 vai começar a fazer ações dentro do Sportidia para trazer um pouco mais o público, para engajar o público no esporte, e não só, né, que hoje em dia a gente faz muito mais de endurance, de triatlon, de ciclismo, de corrida e tal, mas o Sportidia tem muitos outros esportes, então a ideia é engajar o público lá dentro, então com ações de eventos, mas que envolvam cupom, envolvam produto, envolvam acessórios que a gente faz, dentro do app do Sportidia. Conta um pouquinho só de como é que está hoje, o que é o conceito principal assim, do Sportidia. Então, a gente pode falar de 3 principais pilares do nosso modelo, né, que são os mais, vamos dizer, latentes ali. Né? Você tem uma parte que é o social,
que é muito parecido com o Instagram. Uhum. A gente não tá aqui para concorrer com o Instagram, Sim. tá? Mas assim, o que a gente percebeu? Que o Instagram é uma rede hoje que é aberta, você tem todos os assuntos lá, né? E o social pra gente é meio que a cerejinha do bolo, né? Você pratica uma atividade, você faz um evento, você faz um treino, você quer mostrar para as pessoas, né, que você fez. Só que hoje, você deve ter percebido que o Instagram está cada vez se aproximando mais do TikTok, né? Que você tem sugestão virou uma plataforma de entretenimento. Né? Talvez não faça tanta diferença as pessoas que estão conectadas com você. A gente está no business de conexão de pessoas, né, usando uma plataforma digital para se conectarem no mundo real. Então, social, a grande sacada que eu acho que a gente traz para essa vertente aí do negócio são os filtros. Então, por exemplo, como a gente quer ter todas as modalidades lá. Existem 8.000 esportes no mundo, para você ter uma ideia. A gente lançou com 150. Né? A gente pegou a dedo a 150 para a gente já lançar de uma forma bem eclética, né? Que tem dança, tem luta, tem beach tênis, tem o hipismo, né? As mais, vamos dizer, talvez populares, né? Cada uma com o seu nicho, mas tem o beach tênis, tem o pickleball, que aqui no Brasil não tem muito, mas é uma febre lá fora. Nos Estados Unidos tem pra caramba. Então, assim, a gente quis ser de cara, né, pra gente até não ser comparado com o Strava, que é um aplicativo que tem muita força no ciclismo, na corrida. A gente não queria só focar em endurance. Exatamente, queria que os nossos sportidians, né, que são os nossos usuários, vissem que a gente é todos os esportes. E a gente já percebeu que as pessoas gostam de vários esportes. Não é porque você faz triatlo que você está fechado. Você faz uma yoga para, de repente, complementar. Você faz um treinamento de força. Enfim, joga futebol. Beach tênis para dar uma relaxada e tudo mais. Então, o que a gente fez foi o seguinte. A gente criou filtros e você vai definir o seu feed. O seu feed vai ser a cara que você quiser. Eu gosto de surf, skate. Cara, você só vai ver post de surf, skate. Eu quero ir mais cirúrgico. Eu quero ver surf, skate na África do Sul. Surf, skate África do Sul, esse é o seu feed. Então, é muito legal, esse é um negócio que a gente trouxe. Obviamente que a gente tem que ter mais volume agora para isso funcionar legal, mas assim, a gente já nasceu assim. A gente não queria que o algoritmo fosse o dono do seu feed. Você é o dono do seu feed. A segunda parte são as atividades. Esse é a linha mestra aí do nosso negócio, né? Que vai desde de uma atividade que você pode combinar com seus amigos. Vamos pedalar em Romeiros. Ao invés de você ficar mandando mensagem no WhatsApp, naquele grupo lá que você discute tudo, menos a atividade que você vai fazer. Né? Eu tenho um grupo de WhatsApp que é pedal e a gente fala de tudo menos de pedal. Então, assim, desenvolver uma ferramenta feita para isso, que vai desde do seu pedal com seus amigos até uma Olimpíada, se for o caso. Ou um evento, um Ironman Brasil, que a gente até já fechou parceria com a Unlimited. Que legal. Então, assim, a ideia é que seja tipo um Google Maps de atividade esportiva. Então, você tá aqui hoje e fala, onde tá rolando um beach tênis perto de mim? Ou em tal data, eu queria queria jogar pickleball nos Estados Unidos. Onde é que tem um lugar, uma clínica, um torneio, um personal? Então, vai estar tudo isso lá dentro. Entendeu? Cara, e aí a mesma coisa, você vai definir qual esporte. Se é surf, se é tênis, você vai definir e ele vai te mostrar os resultados. Cara, isso é muito legal. Então essas duas coisas, elas estão integradas. Principalmente quando você vai viajar, quero pedalar ou quero nadar. Triatleta que não é de treino. Qual é a piscina? Onde eu consigo treinar? Como é que é? Não é? E você poder se conectar com pessoas que vão poder te ajudar. Exato. Porque esse é o legal do esporte, entendeu? É você Fulano, onde tem aqui? Exato. E aí você pode até um serviço, por exemplo, né? Com a Seven Sherpas, por exemplo, isso até nasceu um pouco da dor da Seven Sherpas, de falar, a gente tem uma base aqui em San Diego, como é que eu faço para achar o cara que tá vindo para cá pedalar para ele me encontrar? Então, assim, é meio que o chave fechadura, entendeu? O cara que quer fazer e o mercado que quer que o cara encontre, entregar, seja um serviço, seja um produto. Animal. Né? Animal. E a última grande, vamos dizer, pilar importante aí do modelo é o LinkedIn do esporte. Né? Você tem o seu perfil no LinkedIn, que é sua trajetória profissional. Aqui é a sua trajetória esportista.
qual é o esporte que você fez, qual que é o nível que você é, enfim, quais são a gente vai incrementando isso, né? E se é a sua gavetinha ali que legal. De troféus, entendeu? Seus tempos, suas fotos. Então que isso legal. a gente vai com o tempo, né? Desenvolvendo. Senão você perde isso aí, né? Então a gente sentiu falta de que hoje está tudo por aí. Você vê, tem uma galera que coloca no perfil do Instagram lá, 4 vezes Ironman, 4 vezes maratona. Mas, por exemplo, eu fiz 10 Ironman, por exemplo. Eu não lembro os meus tempos. Onde é que estão esses resultados? Eu não lembro dos meus, eu fiz agora. Então, assim, você tem um lugar ali que você vai poder colocar. E aí entra também o log, né? Aí tem um pouco do componente que o Strava traz, que é você poder também ver como é que foi o seu ano, que eu acho que é um negócio muito legal que eles fazem. Bacana, né? Talvez uma das coisas mais legais da ferramenta deles, que é assim, como é que foi o seu ano, né, no esporte. Sacada. Por que não faz isso todo mês? Né? Por que não faz isso... Sim, não, acho que eles até têm isso, mas no nosso caso, jeito que eles fazem no fim do ano lá, que eles fazem um negócio que você compartilha, eles só fazem no fim do ano. Então, mas se você dança, se você luta, se você joga tênis... Você não tá lá. Você não tá, entendeu? Você não tá. E aí, assim, depois de dar esse escopo, eu acho que do ponto de vista do nosso modelo de negócio de receita, que é propaganda, né? A gente traz uma inovação também, que é o seguinte, é um canal onde não tem discussão. O usuário nunca vai pagar. Ou não paga hoje. A gente tem algumas ideias para... Mas hoje o modelo é free. Hoje o modelo é free, 100% gratuito. O usuário não paga nada. E a gente tem uma ideia futura. De ter um premium. Assim. De ter um premium, que aí a ideia é meio que ser um intermediador entre o creator de conteúdo e o consumo dessa... Né, o cara poder, sei lá, dar dicas ou fazer uma aula de yoga ou de dança. Entendi. Né, o cara poder usar... Tipo um masterclass. Sim, um Hotmart da vida que ele pode botar as coisas dele lá. Bem legal. Mas aí, assim, do ponto de vista publicitário, você imagina, né? Você setou o seu feed ali para surf e tênis. Surf e skate, por exemplo. Esse cara, você mandar um bilabong para ele ali... Você não vai ver... Você não vai no cara de futebol. Não vai fazer sentido você anunciar uma raquete de tênis. Né? Ou uma prancha de... É sensacional. Entendeu? Então, assim, é um canal onde o long tail... vai voltar a ter uma relevância, porque a gente não tem mais revista, a gente não tem mais... E é diferente, né? Porque você tem isso hoje, sei lá, no Facebook, você vai fazer a propaganda lá, o Z2, vai fazer a propaganda só pro cara de ciclismo, só que ele coloca lá, interesses. E aí você vai ver lá, o público é gigante, porque, como que ele mede esse interesse? No Sportide, o cara tem que clicar lá no feed dele que ele só tem interesse nisso. Então, você sabe realmente que ele tá interessado. No Facebook é porque ele curtiu um post uma vez ou outra, que tinha alguém pedalando e aí o algoritmo foi lá e falou, não, esse aqui é ciclismo. Não, e você começa também a ter um histórico desse cara, porque você começa a ver as métricas do cara, quantos dias esse cara pratica esporte, qual que é o nível dele. Você começa a criar esses clusters para você aí linkar o anunciante que faz sentido com ele. Aí entra um pouco da tecnologia de algoritmo, né? De você casar, né, os interesses com o que você está querendo anunciar. Né? Então, assim, a gente, com pouco tempo, já percebeu que a taxa de engajamento já é muito maior que qualquer rede social aberta, vamos dizer, genérica, né? Vamos dizer assim. Meta para esse ano são quantos usuários? Cara, na startup a meta é 2 meses, assim, 2 meses, 3 meses é quase um ano, né? Porque daí eu vou fazer assim, você vai falar a meta, a gente vai ser mais agressivo e aí se conseguir a gente vai fazer um Ironman junto. Opa! Então fala uma meta agressiva. Não, assim, eu acho que a gente não tem isso na pedra, tá? A gente tem uma em abril, para abril, que a gente quer fazer um lançamento oficial. A gente não fez um lançamento ainda, a gente está desenvolvendo ainda. Todos os nossos esforços estão indo para o produto mesmo, para melhorar o produto. Mas eu diria que para esse ano a nossa ideia era chegar nos 50 mil usuários. Então se chegar nos 100 mil usuários, Ironman ano que vem. 100 mil? 100 mil. É o dobro. Tá então bom. 100 mil Ironman ano que vem. Você não pode voltar atrás. Não volto. Vambora.
Deal? Eu gosto de desafios, em todos os sentidos. Tá gravado. A gente vai fazer junto aí. Fechado? Nós vamos crescer a Z2 e o Sportidia junto. Amém. Fechado. Aí agora você tem que falar a sua meta. A minha meta? Vamos lá. Então, a minha meta esse ano... Vamos falar uma meta que a galera consegue acompanhar. A gente tem hoje... porque muito do que a gente tem de seguidor no Instagram representa muito do que a gente tem de consumidor também. Então, a gente tem hoje 18 mil seguidores no Instagram. A meta, de acordo com o Vini, é chegar no ano com 100 mil seguidores. E aí você pode jogar o desafio que você quer que eu faça se a gente chegar em 100 mil seguidores. Então, a tua meta, então, é em cima dos seguidores do Instagram. Então, precisamos mudar essa meta, então. Seguidores no Sportidia. Exatamente. Quantos a gente tem? Porque a gente já tem o perfil lá. Bom, se são 100 mil inscritos até o fim do ano, a gente tem que ter pelo menos 20% disso. Então são 20 mil seguidores. 20 mil seguidores no Sportidia. Eu achei que você mensurava as suas metas em cima de venda de sachês de gel. Não? Não, porque é maior do que só vender gel. A gente é uma marca. Então a ideia é que o cara, não necessariamente ele precisa comprar o meu gel, mas ele precisa fazer esporte. Inclusive a gente tem uma métrica de bônus da turma que trabalha aqui, que é quantas pessoas, no fim tem um espaço na Z2, que eu achei que, no site, que eu achei que poucas pessoas iam preencher, mas que fica depois do checkout, depois da conclusão de compra, ele tem a opção lá de colocar qual é o próximo desafio dele. Tá. Eu falei, vamos deixar lá e a gente acompanha o desafio desse cara, e quando que é a data, tal, não sei o que ele preenche. E aí uma das métricas é quantos desses desafios a gente ajudou a conseguir o cara conseguir concluir. Então tem outras vertentes. O gel, não sei se você sabe, mas a gente tem um programa chamado Cal for Cal, que é caloria por caloria, a cada caloria que a gente vende, a gente doa o equivalente. E aí tem uma meta também de doação de calorias. A gente fez ano passado um teste de uma corrida beneficente, que toda a inscrição a gente cobrou, acho que eram R$100. Você não lembra, Finha? Não, é isso. Era uma cesta básica de 150. Que deu super certo. Então esse ano a gente vai fazer ela bem feita. Vamos aproveitar nosso poder de mídia para dar uma bombada nela, fazer ela com rua fechada e tal. Então tem outras metas. Legal. Mas essa, então, é a oficial. 20k de seguidores 20K no Sportidia. Tá bom, então... E o que eu tenho que fazer se eu chegar nos 20k? É o Ironman com você ou tem outra coisa? Não, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais lúdica, cara. A gente pode fazer a viagem icônica de São Francisco a San Diego. A gente fez na pandemia... São o quê? Uns 1.000 quilômetros? 1.000 quilômetros. A gente fez em 5 dias, sem apoio. Eu e meu parça lá, o Rodrigo Tomé, a gente fez... Sem apoio? Vocês vão dormindo no hotel? A gente já tinha mapeado, né? Os hotéis e tal. Até no meio do caminho a gente mandou uma caixa via FedEx, para ter alguns... a gente fez a troca, né? Botamos tudo que tinha sujo para viajar leve, né? Entendi. Então a gente fez em 5 dias, a gente pode fazer em 4 dias. Fechado? Deal. Cris, foi um prazer. Acho que ficou um excelente podcast. Não vou tomar mais seu tempo. Muito obrigado. Imagina, cara. Sempre um prazer falar do que a gente gosta. Contar as histórias e ainda de mais vida com, aí. Com você que tem a ver empreendedor aí também. Foi um prazer estar conversando aqui com você. Obrigado pelo espaço. Fechado. Baixem o Sportidia. Valeu.